e forte aqui, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. É o Cruzeiro concentrado para este compromisso pela semifinal do Campeonato Mineiro. É o jogo de ida e é para o Cruzeiro inverter a vantagem da equipe do Atlético. E para isso, o Paulo Pessolano está muito à vontade. Ele que, depois do duelo contra o Tuntum, descansou os jogadores, levou um time mais do que reserva para patrocínio, teve a derrota para o Patrocinense, mas aquele risco calculado que a gente já falou, e agora o Pessolano, tendo a volta de todos os titulares, relacionou 22 jogadores para este compromisso, e o Cruzeiro então está concentrado na toca, concentração nesta terça-feira para este duelo importante. Até em cima disso, eu acho que ele vai repetir a formação. Não tem nenhum problema. O Canezinha, que seria uma dúvida, por causa que reclamou de um incômodo lá diante do Tuntum no Maranhão. Só que voltou, fez tratamento. Ontem treinou normalmente na Toca da Raposa 2. E o Canezinha, aliás, que é uma grata surpresa nesse time do técnico Paulo Pessolano, porque ele foi contratado em meio a uma certa dúvida por parte do torcedor, mas encaixou no esquema e assumiu a condição de titular. Se isto acontecer, a repetição da formação, o Cruzeiro joga hoje com Rafael Cabral no gol, Rômulo, o lateral pela direita, Oliveira e Eduardo Brock, a dupla de zaga, Rafael Santos, o lateral pela esquerda. No meio campo, William Oliveira, Fernando Canezinho e João Paulo. O ataque com Vitor Roque, Vagninho e Edu não deve fugir disso. E se repete a formação é porque gostou. O Cruzeiro, diante das circunstâncias, Emerson Romano fez um bom jogo contra o Tuntum, buscou a classificação e agora é mais um teste importante diante do bom time do Atlético. Eu falei ontem na nossa live, Samuel, um abraço para você, pro Milton, pro Alexandre, para quem nos acompanha. Você que tá na live, deixa o seu joia, deixa o seu like aí. Eu falei ontem na nossa mesa redonda, no nosso debate aqui, sobre a situação que eu tô uma expectativa muito grande para esse jogo de hoje. Dois treinadores que, primeiro, mostram que tem o elenco na mão, que tem o time na mão, e são dois treinadores com ideias muito legais de jogo, bem definidas, e que os jogadores executam da forma como eles desejam. Então, para mim, vai ser um embate muito bacana, principalmente tático. E outra coisa, você falou do Fernando Canezinho. Eu particularmente acompanho o Canezinho desde o Atlético Paranaense. É um jogador que no Furacão ele teve concorrência de outros jogadores e não conseguiu tanto desenvolver o futebol. Mas é um volante, por exemplo, que a gente chama de volante meia. É um jogador que sabe pisar na área, é um jogador que sabe às vezes armar o jogo de trás. Então o time do Paulo Pessolano ganha muito com ele no meio campo, em detrimento dos outros volantes. Não que os outros volantes sejam ruins, mas eles são mais de destruição do que de construção. O Panzi até fica rindo da minha cara, que quando eu falo que eu gosto muito do chamado volante construtor. Porque quando o negócio tá apertado e a bola vai pro volante, ele sabe armar uma jogada. E o Canezinho sabe fazer isso. Pois é, e tá muito bem realmente, e tem ali na concorrência principalmente o Pedro Castro e o Felipe Machado, que até volta a ser relacionado. Os 22 relacionados, goleiros Denivis e Rafael Cabral, os zagueiros Eduardo Brock, Oliveira e o Wagner Leonardo de novo na lista dos relacionados. Ficou fora aí, por exemplo, o Matheus Silva. Os laterais, Rômulo, Giovani Jesus, Matheus Bidu e Rafael Santos. Os volantes, William Oliveira, Pedro Castro, Adriano e o jovem Mitkov relacionado pelo Paulo Pessolano. Também o Felipe Machado, que reaparece. Meias, Fernando Canezinho, João Paulo e Daniel Júnior. E pro ataque tem Bruno José, Edu, Vitor Roque, Vagninho e o Josefer. Josefer também está agradando ao técnico Paulo Pessolano. Estreou contra o Pouso Alegre, entrou lá no finalzinho diante do Patrocinense e é de novo opção de banco para este compromisso no Mineirão contra o Atlético. Alexandre Simões, um time do interior contra um grande da capital. É possível jogar com a vantagem já desde o primeiro jogo ou depende dessa primeira partida, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Samuel. Olha, eu destaquei ontem, inclusive, que eu acredito que o grande ponto que ficará nesse jogo de hoje é a questão da recomposição defensiva do Cruzeiro.
Em alguns momentos da temporada, o Cruzeiro cedeu muitos espaços em contra-ataques aos adversários, e não há dúvida de que o Atlético é o melhor time do interior mineiro. Fez a segunda melhor campanha da história do Campeonato Mineiro desde 2005, que tem essa fórmula de disputa. E em cima disso, eu tenho até uma dúvida, o Samuel, que é a questão envolvendo a quarta zaga do Cruzeiro. O Pesolano, ele gosta muito de sair jogando. Sim. E o Wagner Leonardo, pelo menos pelo que ele mostrou quando ele apareceu no Santos, é um jogador de muita qualidade técnica, tanto que ele já jogou algumas vezes até de volante, né, de primeiro volante, e canhoto, e que tem um ponto que o difere do Brock. Ele é um zagueiro muito mais rápido. Sim. E o Cruzeiro, pelo esquema que ele utiliza, e acredito que hoje será assim, porque precisa, como você disse, inverter a vantagem, é aquela marcação-pressão, time compactado lá na frente. Então, eu não sei como é a questão física dele, mas é o tipo de partida em que o Cruzeiro vai precisar de uma recomposição muito rápida. Eu fico com essa dúvida aí, se de repente o Wagner Leonardo, que já chegou há 2 semanas, né, possa vir a ser uma novidade, embora eu perceba também que o Brock tem muita moral com o Pesolano, e ele destacou inclusive isso naquela entrevista exclusiva que deu aqui no Bastidores, dizendo que por ele o Brock inclusive renova o vínculo dele com o Cruzeiro. Mas é uma questão que eu fico pensando até num cenário de Série B, porque o esquema do Pesolano já está definido. O que o Cruzeiro precisa acertar é tentar fazer essa recomposição da forma mais rápida possível. Eu acho que o Wagner Leonardo merece ser testado porque é um zagueiro mais rápido. Pois é, isso ao longo da temporada com certeza a gente vai acompanhar. Para esse jogo ainda não, Oliveira e Brock. Aliás, o Álvaro falou aí dos jogadores pendurados no Atlético. Edu e Oliveira estão com 2 cartões amarelos no Cruzeiro. Os cartões não são zerados para a semifinal, então tem 2 pendurados, 2 titulares, Oliveira zagueiro e o centroavante Edu.